Começando mais uma aulinha de arte criativa, de artesanato. Olha o que eu preparei para você. Anjos. Anjos de MDF. Anjos são criaturas divinas. Anjos são mensageiros de paz. Vamos começar? Quero te mostrar os detalhes. Veja, é uma placa reta, mas dá pra gente inventar, não é? Deixar assim, transformar, realmente representando aí, simbolizando aí os anjos de todas as raças. Olha essa que bacana, olha que lindo. Bem simples, não é? Fácil, uma pinturinha bem rápida, que você pode fazer aí uns anjos para enfeitar o seu Natal. Essa é a ideia. Então vamos começar. Olha, o anjo vem assim, em duas partes. O pé vem separado, que facilita, né, pra gente trabalhar. Primeira coisa que você vai fazer é preparar a madeira aplicando a base. No caso, super base. Quando aplicou uma mão de super base, fica assim, ó, um branquinho bem bacana, né? Então, para aplicar essa super base numa peça tão reta, é tão fácil, porque você simplesmente vai usar um rolinho de espuma. É, direto assim, você trabalha com o rolinho, ó, espalha bem a base no rolinho e vai pintar direto assim, sem segredos. Isso é importante, é bem importante você preparar o MDF antes, né? Porque você vai precisar depois dar uma lixadinha para deixar assim um acabamento mais bonito. Verdade, quando você usa a base direitinho na sua peça, você vai ter um resultado final muito mais bonito. Então, aplica em tudo, né, dos dois lados, depois seca e depois que estiver sequinho, lixa, certo? Depois que você aplicar a base por tudo, ó, fica branquinho, né? Aí você vai secar, pode usar um secador, um soprador e lixar. Como o MDF aqui tem acho que 6 ou 9 milímetros, acho que é 9, né? 9 milímetros. Então ele fica bem áspero mesmo, por isso é importante você aplicar essa base e deixar assim bem impermeabilizado. E depois dar essa boa lixada. Então, o ideal é você deixar de um dia para o outro, certo? Por isso que eu já tinha deixado aqui o meu anjo pronto. Que eu passei a base ontem, preparei para poder fazer as aulas. Porque o acabamento é outro, fica impermeabilizado, entendeu? Então, por isso que a pintura fica mais bonita quando você usa a base. Essa é a ideia. Agora a gente vai começar a pintura, né? Eu vou trabalhar com PVA e também vou usar aqui uma acrílica. Essa acrílica tem essa tampinha verde, essa é Top Colors e essa aqui é PVA. Essas tintinhas são tintinhas bem básicas, não é? Tem um preço bem acessível, rende bastante. E para quem gosta ama artesanato, é ideal para você ter aí a coleção. Bom, você viu que cada anjo eu fiz um tom de pele, né? E aí eu pensei em trabalhar com esse PVAzinho aqui, que é o amêndoa. Olha aí. Bom, esse tonzinho vai dar uma outra cor de pele. Porque eu acho assim bem interessante, né? A gente fazer todo esse diferencial. Vamos valorizar todas as raças. Bom, eu tenho aqui vários pincéis que eu trabalho com vários, né? No caso, para eu pintar a pele, eu vou fazer só a frente aqui do rosto e o pescoço. Quero te mostrar um aqui, vamos ver. Vou te mostrar assim, ó. Eu pinto toda essa parte e o pescoço. Depois que eu entro com a cor do cabelo, certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou trabalhar com pincel médio, chato. Ó, vou aplicar o PVA, sem segredos. Vou pintar direitinho aqui e depois
Vou secar com certeza para dar continuidade. Quero te explicar uma coisa. Quando eu trabalho com tinta PVA, a tinta PVA verdadeira, ela é fosca e porosa, tá? Tô falando isso porque tem algumas tintas que colocam o nome de PVA, mas na verdade não é o PVA mesmo, porque ela não tem essa carga e nem essa porosidade. É uma tinta acrílica que está com o nome de PVA. É verdade isso. O PVA da Daiara é PVA mesmo. Ele tem uma carga que deixa um pozinho que deixa assim a tinta mais espessa, assim mais grossa. Você vê a diferença entre um PVA e uma acrílica. A acrílica não tem essa carga. E quando ele tem essa carga, fica poroso, sabe? Então, quando você aplica a primeira camada, em cima assim da base lixadinha, mesmo que tá com a base lixadinha, fica meio áspero. Note isso quando você for trabalhar com o PVA da Daiara. Aí o que você faz? Você lixa, você seca, né? Lógico, e depois você dá uma lixadinha. Sai aquele pozinho de cima, assim, você percebe isso. E depois você dá mais uma mão. Na segunda camada não preciso mais lixar. Fica assim, ó, lisinho, perfeito. Esse é o PVA verdadeiro, certo? Bom, aí aqui então já defini o rosto, certo? Agora eu vou definir a mãozinha do anjo. Não sei se você notou esse detalhe, ó. Todos os anjos têm mãozinha ali, ó, tá vendo? Uma mão cobre a outra, né? Não precisa dedo, nada disso. Vou mostrar outro aqui. E claro, no mesmo tom de pele, ó, faz a mãozinha. Então, para fazer a mãozinha, eu vou ter que definir aqui, ó, as mangas da túnica, certo? As asas também. Isso mesmo. Então, você pinta primeiro, você define o rosto, pinta até o pescoço, e para pintar a mão no mesmo tom da pele, certo? Então, pega um lapisinho, um lápis, e você vai definir como. Como que eu vou achar isso aqui? Simples. Você vai, olha aqui, eu vou fazer ao contrário. Eu tô ao contrário aqui. Então, eu vou definir aqui o ombro. Dá pra ver aí? Deixa eu definir aqui o ombro. O ombro aqui vem até um meio aqui assim. Então, são os braços, né? O braço e depois o ombro, ó. Dá pra enxergar? Não precisa apertar o lápis, né? Daí eu subo a manga e a manga, e daí defino aqui por dentro também, ó. Olha aqui, pode usar uma borrachinha, né, para apagar, se você errar o traço, não tem problema não. E aqui, daí que eu encontro aqui a mão, ó, certo? E depois, então, vou pintar a mão da mesma cor do rosto, lógico. Mesmo jeito, passo uma camadinha, seco, dou uma lixada e passo mais uma. E esses pequenos detalhes são importantes para quem gosta de fazer a pintura perfeitinha, ok? Olha aí, fui até buscar uma borrachinha para apagar e fazer o traço bonitinho. Desenhei até uma asa aí, tá vendo? Então, usa um lápis comum e você vai inventando aqui, ó. Você põe quantas penas quiser, não exagera, né? Não exagera, porque aí não precisa fazer tanto detalhe. Mas olha que graça que fica. E aqui você vai fazer isso mesma coisa atrás. Vai também vai desenhar as asas do outro lado aqui, ó, do mesmo jeito. Passou pra cá o desenho, né? Então, vamos lá, ó. Faz acompanhando o que tá lá na frente. Solta a mão. Isso aqui é livre, olha. Aí atrás e na frente. Vai usando uma borrachinha, né? E vai copiando aí o modelinho, ok? Olha, agora comecei a pintar a túnica do anjo. Tô usando PVA marfim. PVA marfim.
um tonzinho claro, né? Pra ele combinar com os outros. Então, eu vou aplicar do mesmo jeito que eu já expliquei para você. Vou passar uma mão, uso o pincel e o rolinho para espalhar melhor. Aí eu dou uma secada e aquela lixadinha, com uma lixa fininha para tirar a aspereza, né, do PVA. E aí aplico mais uma mão, sempre duas, tonzinhos claros, né? Ó, eu tive que, pode cobrir um pouquinho o lápis, não tem importância, mas eu tinha que definir onde ficavam as asas, né? Onde ficava a mãozinha, então tinha que riscar antes. Mas sempre fica a sombra do lápis, daí tem como a gente se orientar. Ou qualquer coisa, se sumir tudo, risca de novo, certo? Olha que legal. Então aqui, depois que seca, ele fica um pouquinho áspero e eu vou dar aquela lixadinha que eu já expliquei para você, que é super importante, tá bom? Agora eu tô usando o PVA branco para pintar as asas. Veja. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou passar uma mãozinha de branco com pincel macio. Depois, vou secar. Vou dar aquela lixadinha e vou passar a segunda camada. Toda a asa dele, dos dois lados, né? As duas asas dos dois lados, certo? No capricho, hein? Agora, tô fazendo o sombreado. Olha. Tô sombreando a túnica, não é? Sombreei aqui as mangas com a mesma cor que eu pintei aqui a pele do anjo, o rosto e o pescoço. Então, que esses tonzinhos aqui, o marfim, ele parece até, ele ficou um amarelinho claro, meio queimado, né? Então, combina, dá para usar a mesma tinta que eu pintei a pele, que é o amêndoa, para fazer o sombreado aqui da túnica. Sombreando as mangas, uso um pincel chanfrado pequeno para facilitar, aguinha no pincel, tinta, e é só esticar para lá e para cá. Ainda tá molhado, depois que seca ele dá não fica assim essa marca da água, né? No PVA marfim. Então, vou sombrear primeiro a túnica, depois vou sombrear as asas. Vou sombrear as asas. Daí, as asas eu vou sombrear com um tonzinho de cinza. Um tonzinho de cinza, porque para ficar bem sutil, né, o branco. Então, assim que eu fiz aqui, olha esse aqui, ó. Essa asa tá sombreada, né? Então, aqui a túnica é azul claro, azul é PVA azul soft. E a sombra é um tom de azul mais escuro, um pouco mais forte. E as asas eu sombreei assim com um pouquinho, misturei, né, o branco com pitadinha de preto e fiz o tonzinho do cinza, que acho que ficou assim bem bacana, bem sutil. Tem mais um aqui, quero mostrar para você. Aqui, ó, esse anjo eu usei o rosa, PVA rosa soft, que é um tom de rosa suave, 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 né? E as asas também, PVA branco sombreado com cinzinha que eu fiz, misturando as duas cores. E aqui para sombrear o rosa soft, as mangas aqui da túnica, eu usei também um tonzinho de rosa. Você pode aproveitar todas as tintas que você tem, não é? E fazer um composê. Dá para inventar bastante. Eu acho assim que o tom da túnica mais claro fica suave, né? Bem suave. Dá um ar angelical mesmo, né? Olha. E aí, vou sombrear agora as asas. Sombrear é treino, certo? Então, sem segredos, é você treinar, treinar, treinar e saber manipular o pincel, né? Deslizar, vou pôr um pouquinho de branco e vou pegar uma pitadinha de preto. Sempre trabalhando com PVA. Como falei para você, uma misturinha de branco e preto
para fazer aqui a sombra das asas, das penas aqui, da plumagem aqui. Bem sutil. Usa um pincel chanfrado pequeno, né? E água no pincel, certinho, quantidade certa. E vai fazendo o sombreado. Bem delicado. Pode sempre fazer uma misturinha. Você até pode usar sempre o preto com qualquer cor. Olha que bacana aqui. Viu? Ó. Então, essa parte é bem tranquila. Só se você tiver dificuldade assim de trabalhar o pincel chanfrado, tem que treinar, soltar a mão, né? E trabalhar, saber usar. Você sente a quantidade de água no pincel, né? E puxar. Você põe tudo o pincel na peça, ó. E ele desliza. O pincel tem água, né? Mas não muita água, uma quantidade certa. Aí, ó. Assim você vai sombrear. Fica um efeito muito bonitinho. Já tá se transformando, não tá? Agora falta só o cabelo. Então, aí o cabelo, nesse tom de pele, não é? Eu vou usar essa cor aqui, ó, que é o castanha. Só que essa cor é acrílica. Ela não tem esse tom aqui no PVA. Eu gosto bem porque faz um contraste bacana com essa outra cor, que é o amêndoa. Olha, dá certinho, não dá? Então, você pode inventar, não precisa seguir exatamente o que eu tô falando. Para fazer o cabelo, eu vou usar um pincelzinho diferente. Você conhece o pincel? Esse pincelzinho assim, ó. Esse pincel, ele é todo falhadinho para fazer cabelo mesmo. Ele tem um nome, mas é mais fácil falar para você que é pincel para fazer cabelo. Olha, tem outras larguras de pincel. Esse é um tamanho médio, né? Existe mais largo. Esse pincel é da Tigre. Eu gosto muito. Bom, então é assim. Primeiro, você vai pintar a parte que não tá pintada, ó. Vamos ver se dá um contraste, olha. Aqui vai dar um contraste bem legal. Pinta aqui toda a lateral, toda essa parte aqui do cabelo. Vou ter que aplicar 2 camadinhas. Vou fazer uma, secar e mais uma. Olha como vai dar um contraste bacana. Olha aí, já pintei, né, a cabeça dele. Ó, lateral também, né? Aqui laterais, dos 2 lados. E agora eu vou fazer o cabelo. Então, aquele pincel que te falei, né? Esse pincelzinho aqui, que ele é todo assim, os pelinhos são vazados, assim, falhadinhos, para fazer os cabelos mesmo. Aí você vai fazer assim, vou pegar com o pincel, pego um pouquinho da tinta e vou bater aqui no pretinho, aqui, bato, adiciono uma gotinha de água, troca a água, né? Pega uma aguinha limpa, dilui a tinta, ó, diluiu, aí você vai sentir no pincel, se abre os pelinhos, tá vendo? E aí você vai fazer um desenho, deixa eu ver se aqui eu consigo, ó, olha aqui os fiozinhos de cabelo, não sei se você enxerga daí, mas você vai fazendo, deixa eu te mostrar de pertinho, né? Ó, viu? Fica os fios do cabelo separados, né? Que é a pontinha do pincel que faz esse efeito aqui. Então, você vai sempre trabalhando com água. A água é importante. Troca a tua água, deixa a água limpinha, dilui a tinta, tira o excesso, abre os pelos e fica assim, tudo separadinho. E aí, você vai fazer aqui o cabelo, ó, começo a trabalhar os fios.
Posso fazer uma franja. Não sei se você enxerga, ainda tá molhado. Depois que seca, essa tinta fica mais forte. E aí, eu vou puxar aqui conforme o meu gosto. Vou puxar aqui pra lateral, encher aqui esse pedaço do pescoço. E agora, enquanto seca, porque ainda não dá para enxergar direito, né? Eu vou fazer aqui atrás. Aqui atrás, em cima, a continuação aqui do cabelo, ó. Então, olha. Tem que treinar, sabe? O importante é você descobrir os macetinhos, ó. Vou dar uma secadinha, porque com a tinta molhada dá essa diferença aí, né? Vamos ver. E um pincel fininho, o 0, né? Que eu gosto. Esse aqui de pelo mesmo natural. E para fazer os detalhes. Aí você vai usar uma pitadinha de vermelho para fazer os lábios. Olha, para realçar no rosto eu fiz o contorno dos olhos com o preto, misturado com um pouquinho desse tom de pele, que é o amêndoa, né? E aí, deu um realce com uma passadinha do branco, assim, aguado, no pincel chanfrado. Nos olhos, no queixinho, e o nariz também, olha. Você vai compondo. Pode usar o pincel fino, o 0, para puxar alguns fiozinhos, né? Para você arrematar. Olha que fofa que ficou. O que você achou? Todos eles têm os olhos assim, olha. Aqui, essa tem o olho puxadinho, né? É oriental, então, mas olha, nariz, queixinho, boca. Detalhes, detalhes. Vai criando, vai inventando. Você vai amar fazer isso. Olha que bonitinho. E assim, todas as raças, né? Olha que fofo. Ah, os olhos mais amendoados, os olhos mais arredondados ou mais puxadinho. Aí você define com a pinceladinha. Viu que bacana? E agora, praticamente, o anjinho tá todo pronto. E só falta o suporte aqui, que é a base, né? E para fazer esse aqui, eu vou trabalhar com um tomzinho de verde. Exatamente como fiz esses outros, ó. Certo? O tom de verde, qualquer um que você pode ter aí. E olha aí, já montei o meu anjo. Para fazer a base, eu usei essa cor de PVA aqui, ó. Esse aqui é o PVA musgo, e fica nesse tom. Aí é só montar, não tem segredo nenhum. Não ficou uma gracinha? É, eu amei. Mas eu ainda achei que ele tava meio pelado, assim, meio reto, meio sem... Tá faltando um toque nele, não acha? Então, eu tive uma ideia. Vou fazer uma vestimenta para ele. Aí, eu com feltro, várias cores de feltro e uma fitinha dourada, metálica, eu inventei esta capinha. Olha só. Não é o chapeuzinho vermelho, é a capinha de Natal, isso mesmo. Olha que graça que ficou. Eu fiz um molde, e bolei uma capinha, porque as asas são duras, né? Fica muito duro aqui, então não tinha como. E ainda amarra aqui na frente, olha se pode. Não ficou fofo? Não ficou uma gracinha? Ó, tem até um acabamento bonitinho aqui atrás. Então, todo esse material tem aqui na loja da Yara, tá? Peça de MDF, as tintas, pincéis, o feltro, até o fitilho dourado. Pra fazer essa capinha, eu costurei as partes, tá? Mas
Para colar o fitilho, eu usei essa colinha aqui, ó. Gosto muito dessa colinha. Essa colinha, ela cola pedraria, vidro, joia, metais, bem legal, né? Então, metais, essa fitinha aqui, ela é meio metálica, então ficou bem no jeito. Deixa eu amarrar aqui para te mostrar. Então, todo esse material tem aqui, você pode adquirir, se você não mora aqui em Curitiba, você pode comprar pelo WhatsApp da loja. Isso mesmo, a gente pode despachar para você. E se você comprar o anjo, esse molde vai junto com a compra que você fizer, tá? Você pode, um molde bem bacana, porque até mostra onde tem que costurar as partes, onde tem que colar e tudo mais. O que você achou? Não ficou fofa? Ficou, né? Ah, se você gostou, não se esqueça de compartilhar com aquelas pessoas que adoram fazer artesanato como nós, tá? E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, tá esperando o quê? Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Ah, e não esqueça de deixar o seu like. Bom, agora eu vou te mostrar o desfile de anjos de capinha.